Vamos com o Vitor, tá com Quer pressa. seguir uma ordem ou pode ser o Vitor? Porque o Vitor parece que ele tá... Não, o Vitor tá, vai Tá tirar o palhaço. ansioso. Gente, o Vitor é muito engraçado, desculpa. Vitor do céu, eu quero muito te conhecer pessoalmente, que eu acho você muito engraçado. Você parece aqueles meninos afobados, sabe? Assim, que vai quase ter um infarto com a prova. Ansiedade. Nossa, você é muito engraçado. Ai, eu adoro. Eu choro de rir. Ô, Vitor. Ela gosta de chorar com a nossa... Ô, Vitor, pode deixar que eu compartilho aqui, ó. Não, o Vitor vai infartar, Rafael. Não faz isso. Não, o slide, velho. Você tem também? Não tem slide, não. Eu vou... Quer ver? Peraí. Como é que eu faço mesmo? Já estão vendo sua tela, já. Já? O slide tá comigo. Aí. Entendi. Entendi. Tá, do relatório. O slide fez... Eu já vou direto no projeto, viu, Sofia? Show, tranquilo. Beleza? Então, pessoal, aqui eu fiz uma breve introdução do que é um amplificador operacional. Ele é um dispositivo que realiza algum tipo de operação matemática. Os primeiros, eles foram utilizados em computadores analógicos e eles efetuavam operações de adição, subtração, multiplicação e assim por diante. Inicialmente, eles eram implementados separadamente. Atualmente, a maioria é implementada na forma de CI. Aí aqui eu coloquei um exemplo, né, de um CI, um amplificador operacional. Então, ele apresenta algumas características básicas dele, que é um alto ganho de tensão, uma impedância de entrada muito alta e uma impedância de saída muito baixa. Certo? Ele também é um amplificador multiestágio e cada estágio desse aqui tem uma função. O primeiro estágio, que é o diferencial, ele deve apresentar um ganho de tensão e uma alta resistência de entrada. O intermediário, ele apresenta o ganho de tensão e ele faz a mudança de referência na tensão. O que é isso? Ele faz a inversão de fase, né? Ele atrasa a tensão de saída 180 graus em relação à tensão de entrada. E na saída, ele apresenta o ganho de tensão e uma baixa resistência. Tá? Beleza. Em muitos circuitos, pessoal, o circuito de entrada utilizado, na maioria desses circuitos amplificadores, é um amplificador operacional. Espera aí que eu travei. Amplificador diferencial. O amplificador diferencial, ele também pode ser configurado de maneira separada. E ele é muito utilizado em circuitos de comunicação, instrumentação e controle industrial. Tá? Então, dito isso, o objetivo do projeto aqui é projetar um circuito amplificador diferenciador com todos os elementos. Como parâmetro de entrada do projeto, eu utilizei uma fonte de tensão de 2 volts de pico, tensão de pico, e frequência de 1 kHz. Capacitor na entrada, eu utilizei um de 1 microfarad e o resistor RF, um de 500 ohms. Tá? Aí, o que eu fiz? Aí, beleza. Eu peguei aqui o circuito, a topologia dele, né, o arranjo. Aí, beleza. Apliquei a lei de Kirchhoff nesse nó aqui. Tá? Aí encontrei essa equação. A gente sabe que a corrente no capacitor ela é dada por C dV/dt. Beleza. A partir do conceito de curto-circuito virtual e terra virtual, que é justamente por conta daquela questão da impedância de entrada ser muito alta e da saída ser muito baixa, a gente sabe que IB1 é igual a zero. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, substituí os valores das correntes aqui na equação, encontrei isso aqui. Isolando V0, a gente tem essa equação de baixo aqui, ó. Esse sinal aqui representa a inversão de fase e beleza, a gente achou a equação. Aí aqui eu só reescrevi ela, porque a derivada pode ser representada como uma variação da tensão de saída no tempo. Então foi isso que eu fiz.
Aí aqui, pessoal, o que que acontece? O diferenciador, quando você aplica um sinal triangular na entrada, ele faz a inversão de fase. Repara que o sinal de saída está 180 graus defasado do sinal de entrada. E ele transforma esse sinal de entrada em um sinal retangular. Porque aqui, ó, quando a gente tem o pico aqui, ó, a derivada é zero. Então, é como se ele traçasse aqui uma linha, a derivada é constante, se eu não me engano, um negócio assim, né, Sofia? Aí ele faz ele gera esse sinal retangular. Se a gente aplicar um sinal retangular na entrada, aí ele vai gerar um sinal na saída todo estranho, que é esse aqui, ó, conhecido como spikes. Aí beleza, aqui tem o amplificador generalizado, né, que ele só reescreve aqui o capacitor e o resistor de realimentação em forma de impedância, né, para poder usar essa equação aqui, que o ganho é V0 sobre VI, ou também impedância de realimentação sobre a impedância de entrada. Aí, substituindo os valores dessas impedâncias, eu chego nessa equação aqui. Só que esse circuito, em módulo a gente chega nisso. Só que esse circuito ele apresenta algumas desvantagens, como estabilidade de ganho, sensibilidade a ruídos, e o processo de saturação dele é muito rápido. Para resolver isso, a gente usa esse circuito aqui, na qual a gente insere um resistor na porta não inversora do amplificador e um resistor que insere com o capacitor de entrada. Feito isso, e aplicando um sinal senoidal na entrada lá, a gente consegue obter essa equação aqui, certo? Aí o que eu fiz? Aí tem essa parte da frequência de referência também, que a gente calcula utilizando essa fórmula. E aí, se a frequência da rede ela for menor que essa frequência de referência, o circuito ele vai atuar como diferenciador e também realizando aquela inversão de fase. Agora, se a frequência da rede for maior do que essa frequência de referência, o circuito vai atuar apenas como inversor de ganho, tá? Ele só vai fazer a inversão de fase. Aqui a gente tem que R1 vezes C tem que ser 10 vezes maior que o período e RF tem que ser aproximadamente 10 vezes R1. Aí, essa condição aqui, ela é considerada opcional, porque nem sempre você vai conseguir fazer isso, vai depender dos parâmetros de entrada do projeto. Já essa aqui, ela é fundamental para o funcionamento do circuito. Aí, beleza. E aquele resistor conectado lá na porta não inversora, ele tem que ser igual ao paralelo de R1 com o resistor de feedback. Aí, beleza. O que eu fiz? Eu utilizei todas aquelas fórmulas lá que eu fiz na análise, utilizei elas para achar os valores dos resistores. Esse aqui eu já tinha, eu achei esse e achei esse. Beleza, o capacitor eu já sabia, o valor da fonte ali também eu já sabia. Aí, beleza. Aqui eu apresentei uma tabela comparativa entre os valores calculados e medidos. Observa aí, pessoal, que o valor do ganho não foi próximo. Talvez isso aqui, alguma coisa na simulação, que o PSIM lá, ele considera os componentes todos ideais, né? Pode ser que eu não tenha chegado no valor do ganho por conta disso. E aqui, ó, o resultado da simulação. Aqui, pessoal, se a gente observar, apesar de a gente não ter obtido o ganho desejado lá, não foi próximo o valor calculado do simulado, porém ele realizou a função do diferenciador, que é fazer a inversão de fase e transformar o sinal em um sinal retangular. Então, para concluir, como ele realizou as funções do diferenciador,
Isso permite comprovar a coerência das análises e das equações de projetos desenvolvidas e apresentadas no trabalho. Essas aqui foram as referências, ó. O livro lá do Pertence, e usei um pouquinho do site para fazer essas análises também. É isso, pessoal. Show, Rafael. Mais alguém do grupo quer comentar alguma coisa? Uai, agora era. O Rafael tomou um tempo, mas enfim. Nossa, Rafael, aí ainda te xingou. Mas Preocupem uai. não, ô meninos. Tentem andar mais rápido, mas se acontecer de passar do tempo, vamos. A gente vai contrabalanceando. Ô, Vitor, mostra só a simulação, porque é tudo amplificador nós três, ó. Ah, velho, não montei esse slide à toa, Mostra a não. função do seu, Vitor. Por exemplo, o meu, ele transforma o sinal de onda em sinal retangular. O seu tem outra função. Isso, mostra só o resultado, Vitor, é melhor. Porque é tudo a mesma coisa. Pode comentar só por alto. Posso apresentar, Sofia? Eu tô com medo de, de cair aqui. Grupo Rafael, Silfarley e Vitor. Foi? Ai, porque eles ficaram calados aí, eu Não, achei eu que... posso apresentar. Então, o Vitor e o Silfarle, eles vão só apresentar os resultados Você dele. vai ser a próxima, Ah, não, desculpa, é que eu achei que tinha acabado, desculpa. Eu tô gostando, todo mundo com vontade de apresentar, ué, tá doido. Ai, demais. Vão ligar a câmera, todo mundo vai apresentando, todo mundo Tá falando dando ao mesmo até tempo. Apareceu, Nunca vi isso, eu tô assustada com essa turma. Apareceu? Foi. Apareceu. Nossa, que slide bonito. Ah, não acredito que eu fiz um trem desse à toa, não, né? Nossa, não, agora eu já entendi por que ele queria tanto apresentar. Nossa, que lindo. Você vai me passar depois. Gostei. Bora lá. Ixi, travou. Ih, travou, Sofia, peraí. Dá um clique aí. Travou bonito. Não, a gente tá vendo sua seta mexendo. Só certo? Ih, Só. peraí. Bota de novo aí. Só ver um negócio aqui. Beleza. Aí, no caso, eu coloquei mais essa imagem aí, Sofia, foi para ilustrar, né? O modelo de amplificador teórico, né? Prático, no caso, que é utilizado para simplificar, né, a nossa interpretação. Então, no caso, como o Rafael também falou, né, o objetivo é basicamente obter a questão corrente, mensurar correntes e tensões, né, no caso, tensão de saída, no PSIM. Então, basicamente, a metodologia que foi utilizada no meu, né, que foi o contador de tensão, somador de tensão, né, eu acho que foi o mais simples, né, da galera aí. E a metodologia foi basicamente essa aí, né? Eu tenho, no caso, como meu objetivo foi justamente somar as tensões de entrada, eu tenho que fazer com que a minha condutância seja igual. Automaticamente, as resistências também devem ser igual, né? Porque a condutância é 1 sobre R. Então, beleza. Aí eu tenho aqui, ó, minha formulazinha da tensão de saída, certo? E o que acontece? Como todas as condutâncias são iguais, né? Aqui eu vou conseguir cortar aqui embaixo, certo? Que eu vou estar somando cada condutância dessa aqui, multiplicada pela minha resistência, né? No caso, é o meu ganho, não, multiplicado pela minha tensão, no caso, são os meus ganhos, né, que eu quero. Então, quando eu coloco a condutância em evidência, eu posso cortar ela, certo? Aqui embaixo. Só que, mesmo assim, ainda não é o suficiente. Eu preciso que essa expressão minha aqui, 1 mais RF sobre R, seja igual a 1, certo? Porque no final eu vou querer somar essas tensões aqui. Beleza, fazendo isso, nesse outro lado aqui, eu vejo que meu RF tem que... Beleza? Substituindo, no caso. Vou até pular lá do outro lado. Quando eu faço a substituição, quando eu faço a substituição do RF sendo 3R, novamente jogando as resistências com valores iguais e a condutância com valores iguais aqui nessa fórmula, no final eu vou ter só a soma das tensões.
Aí, nos meus resultados, o que eu fiz, né? Eu considerei uma resistência de 10 ohms, né? Essa resistência R, eu também, essa aqui, ó, considerei também ser de 10 ohms. Logo, a minha resistência RF vai ser de 30 ohms, beleza. Aí, para testar, eu substituí naquela equaçãozinha lá de trás, que também é obtida pela lei de Kirchhoff. Eu esqueci de falar rapidamente nesse nó aqui, beleza? Substituindo, eu obtive 250 volts, né, na minha tensão de saída. Aqui no PC, não sei se dá para vocês verem bem, não aproximei tanto assim, deu 250,03. Aqui eu coloquei também as correntes, certo? Quando aplica a lei de Kirchhoff, eu coloquei o valor de cada corrente. No final, né, nesse ponto aqui, ó, dá exatamente zero. A soma delas tem que dar zero. Ou seja, pela teoria, né, pela aplicação da lei de Kirchhoff, então bateu. Conclusão, fiz rapidinho, como havia dito, né, 5 minutinhos só. Diante do trabalho proposto, pode ser dito, então, que os resultados foram satisfatórios. Então, a utilização desse simulador, ele atende, né, os requisitos, né, determinados pela parte teórica. Então, o PSIM ele acarreta uma melhor compreensão dos comportamentos dos circuitos amplificadores, beleza? Então, a referência foi essa aqui. Show de bola. Quer comentar alguma coisa, Sr. Farley? Eu ia apresentar, mas se não tiver, tá tranquilo também. Não, pode passar rapidinho. Vou passar só o resultado, só a conclusão, só porque fica mais fácil. Pode, sem demérito, viu, meninos? Podem ir pensando aí pra gente fazer rápido. Se dependesse de mim, a gente podia seguir até pro segundo horário, mas como tem o segundo, né? Tá aparecendo, Sofia? Assim. Então, beleza. No meu caso, então, foi um amplificador de instrumentação, né? Ele é medido para mostrar. Aí, fiquei nervoso. A diferença de tensão da entrada, né? Então, ele tem essa cara aqui, ele tem essa aparência aqui, beleza? A gente utiliza essa fórmula aqui para substituir os valores, não vou especificar muito, né? Mas ele tem essa cara aqui, tá bom? Então, eu vou passar logo pro projeto lá uma vez. Pera. Aí, nesse caso aqui, a Sofia me propôs a variação do potenciômetro, né? Então, no primeiro passo, eu utilizei esse circuito que é um pouco mais simples, né? Então, eu utilizei esse amplificador, então tá todas as medidas aí, e ele apresenta esse resultado aqui, ó. Então, no caso, bateu, né? Aquele circuito acima, ele dá uma saída de tensão de 9 volts e a corrente de 3 miliamperes. Então, os cálculos de acordo com o que foi feito em cima aí, foi feito, bateu certinho, e ela apresenta essa onda aqui, daqueles circuitos mais simples, ele aparece essa onda aqui, certo? Para deixar um pouco mais legal, então eu implementei meu circuito, né? E utilizei esse circuito aqui com um divisor de tensão. Cadê? Opa, tô nervoso aqui, calma que eu vou achar. Eu fiz esse circuito aqui para deixar um pouco mais complexo, né? Um divisor de tensão. Para quê? Muitos controladores, microcontroladores, eles trabalham na faixa de tensão adequada ali, para não trabalhar na onda fora, né? No offset. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um offset 2.5, né? 2.5 volts. Aí, nesse caso aqui, ele apresentou, então, a minha tensão de entrada é essa noidal aqui, né? De 2 volts. E eu coloquei um offset, né? Uma linha aqui para traçar que meu amplificador trabalhasse nessa tensão aqui. Ele imprimia, saía essa tensão, para que eu pudesse trabalhar no microcontrolador, enfim. Então, para concluir mais rápido, então, vimos então que eu consegui, né, com os cálculos, bateram de acordo com os que foram do cima, com o software, e com o resultado principal mesmo, a questão da variação do potenciômetro, né? A única questão também que não foi feita no circuito, no software, é que não encontrei o potenciômetro. Então eu usei um resistor aqui de 7.5K, né, para simular, e para 25%, 50% eu fiz essa oscilação aqui, né, para porcentagem. Então, 975, 13, 15, 100%. Aí no caso, então, ele apresentava essas ondas aqui, à medida que a gente ia aumentando, então o ganho ia diminuindo. Então, essas ondas aqui. Então, bateu. Aí, no caso aqui, para deixar um ganho unitário, né? Eu diminuí o meu potenciômetro. Então, à medida que eu ganho aqui, eu diminuo meu potenciômetro. Então, eu ganho de ganho, eu vou ganhar o ganho. Então, deixei ele quase saturar. Então, no caso aqui, 3.5, ficou um ganho unitário. Então, a corrente também bateu no potenciômetro que estava passando. Então,
todos os cálculos foram de acordo com o que foi projetado e o software apresentou de acordo. Então, é isso. Falei mais rápido que o Rafael, mais rápido que o Vitor. Isso aí, galera. Beleza. Obrigada, meninos. Show de bola. Ô, Sara, pode... Vocês, o grupo é... Eu e a Você e a Eduarda. Sofia, só para dar uma adiantada, eu pedi desculpa pelo meu áudio, porque eu tô no trabalho. Não tem problema não, tranquilo. Então eu tava barulhado no fundo, mas me desperdoa. Vou apresentar aqui. É isso, a Sara tá toda produzida para poder apresentar o trabalho, vocês viram? Chique! Ai, gente, nós vamos ter que tirar uma foto porque... depois para a Sara aparecer. Chique! Não, porque hoje mais cedo eu tive reunião do estágio, todo mundo Ah, nossa, desculpa, reunião. que não é para aula. Desculpa. Aí eu só aproveitei o embalo, assim, né? Entendeu? Nada, tá bom, tudo bem, viu? Ai, vou aumentar a tela aqui, gente. Para você poder... Do lado direito inferior. Hein? Aqui? Apresentação, um pouquinho pro lado do menos. Aí. Uai, no seu não tá aparecendo não, É apresentação. porque o meu não é PowerPoint, né? Lá em cima, apresentação de slides. Ah, tem um menu. Lá no menu, Sara. Menu, peraí. Cadê Ó, o menu? arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, slide de apresentação. Aí. Esperto, gente. Bom, Mas não eu deu e a certo, Duda, a gente ficou... Vocês não reparam na minha voz, não, mas a gente ficou com diodo e retificador. E aí a gente resolveu apresentar o projeto 1, que é retificador trifásico não controlado com carga resistiva pura. Então, o que são, né, os circuitos retificadores? São circuitos ou sistemas que se destinam a transformar corrente alternada em corrente contínua, são os circuitos conversores, e aí os retificadores estão entre os circuitos conversores. Então, os retificadores, eles convertem corrente alternada na alimentação em corrente desculpa, calma aí, pera, gente. Os circuitos retificadores convertem corrente alternada e obtêm corrente contínua em pequena escala. E a estrutura dos circuitos é baseada em chaveamento no corte e na condução de tensão. Então, aqui eu trouxe também... O seu slide não tá passando, Sara. Eu acho que é porque tá compartilhando só uma parte da tela. Se você quiser, pode usar do tamanho que tá aí mesmo, que tá dando pra ver. Deixa eu ver. Sem ser tela cheia, sabe? Eu acho que por algum motivo não tá passando. Não tava aparecendo mesmo aquela partezinha vermelha. Ah, tá. Agora tá aparecendo ali vermelha, apareceu? Agora sim. Tá, agora deu. Tá, só que não é esse aqui. Não, nem é esse. Ele foi lá pra frente. Aí ele tá indo pra frente. Aqui. Tá aparecendo? Tá sim. Tá. Aí aqui, então, eu trouxe dois circuitos, um monofásico e um trifásico. Esse aqui é um monofásico de onda completa com carga retificadora. E aí o exemplo do circuito e da forma de onda que ele gera, né? E aqui o circuito trifásico de 6 pulsos, que é bem parecido com o circuito que a gente simulou, né? Com os diodos, as fontes de tensões e o resistor e as formas de onda também que ele gera. Então, os retificadores, eles são classificados de acordo com diferentes características. Eles pode ser de acordo com a característica do valor da tensão de saída, ou seja, pode ser controlado ou não controlado, o valor da tensão de saída deles. Pode ser pelo número de fases alternada, pode ser monofásico, trifásico, equifásico, desculpa, e em função do tipo de conexão dos elementos retificadores, meia ponte e ponte completa. Então, aí aqui já, né, mostrei dois exemplos
E os não controlados, que foi o que a gente fez no projeto, utilizam diodos como elementos de retificação. E nesse caso a gente vai ter 6 diodos. E os controlados, eles utilizam tristores ou transistores. Quanto à potência elevada na carga, são utilizados retificadores trifásicos, para que, ao distribuir a corrente entre as 3 fases, evita-se o desequilíbrio que poderia ocorrer caso houvesse uma ou 2 fases. Então, aí aqui são os exemplos, né, dos circuitos retificadores. Então, só uma introdução mesmo ao circuito que a gente iria apresentar. Então, a característica construtiva em relação ao circuito do monofásico para o trifásico é na quantidade de chaves. Vou até voltar aqui. Na quantidade de chaves, porque o trifásico a gente tem 3 entradas dos sinais de tensão. Não sei se está dando para ver a setinha do meu mouse. Tá sim, tá sim. Ah, tá. Aí aqui a gente tem 3 entradas de tensão, enquanto no monofásico tem só uma. Então, o próprio nome já diz. E então, na saída, há 2 tipos de retificadores. A saída é a mesma e atende ao objetivo do circuito, que é gerar uma carga, né, de corrente contínua. Então, aí aqui eu coloquei, aqui saiu um pouco cortado, mas é tensões instantâneas de linha. Eu coloquei só as tensões que a gente utilizou para fazer o projeto. Então, as tensões instantâneas de fase. Então, fase AN, BN, CN, no caso A é uma fase, são 3 fases. Então, A, B e C. E o N é o neutro. Então, eu tenho a tensão entre cada fase e o neutro. Então, elas estão desfasadas em menos 120 graus. E as tensões instantâneas de linha, que é entre cada fase. Né? Então, da VAB, da fase A até a fase B. E aí é dada, né, a gente já conhece a fórmula aí, elas estão adiantadas em 30 graus, a tensão de linha, em 30 graus em relação à tensão de fase. Então, por isso que eu tenho aí essa... Ui, perdão, gente, eu mexi no mouse aqui e mudou. Por isso que eu tenho esse 30 graus aqui de diferença, né? E aí aqui eu mostro, né, é só um gráfico que vai comprovar esse ângulo, né? Tipo assim, por que tem esse ângulo? Então, aqui é o gráfico de VAN, que é uma tensão de fase. Então, de um diodo, de um ciclo de um diodo, eu tenho 120 graus. Esse ângulo aqui dessa curva é de 120 graus. Então, por isso que às vezes no gráfico é mais fácil da gente conseguir visualizar, né? De conseguir perceber essa defasagem. Então, aqui eu tenho VAN e VBN. Então, elas estão defasadas 120 graus de um diodo ao outro. E aqui também é o outro exemplo do circuito do diodo. E aí, então, o projeto, né? Ensaio da introdução foi ao projeto, que foi um retificador trifásico não controlado com carga resistiva pura, ou seja, a carga, desculpa, era apenas de um resistor. Então, aí aqui eu coloquei o que foi usado nesse projeto, né, para fazer esse circuito. Então, foram 6 diodos ideais, e são 2 diodos para cada fase, né? E a gente viu que é um retificador trifásico, então são 2 diodos para cada fase, A, B e C. 3 fontes de tensão ligadas em 2 diodos, que eu acabei de falar. Um resistor de 50 ohms. E para as medições, a gente usou 7 amperímetros e 7 voltímetros. 1 amperímetro e 1 voltímetro para cada diodo. 1 voltímetro para o resistor de 50 ohms, para medir a tensão do resistor. E 1 amperímetro também para medir essa corrente aí de saída, né? Essa corrente V0 aí no final do circuito. Então, por isso que a gente tem as medições, a Duda vai mostrar o circuito mais para frente também, mas foram 7 amperímetros e 7 voltímetros. E o cálculo da tensão da fonte, a gente tinha, como é um retificador trifásico, a fonte RMS de 220, e aí para calcular a tensão
da fonte, multiplicou-se esses 220 por raiz de 2, que deu 311,13 volts. E aqui, né, é uma foto, até a mesma foto do projeto, né, que foi o circuito que a gente, teoricamente, teria que apresentar, porque eu achei que com essa foto conseguiríamos perceber, né, mais cada diodo, o resistor, enfim, do circuito. Bom, gente, essa daí é a simulação que a gente fez lá no PSIM. Aí, como a Sara falou, foi utilizado 6 diodos ideais, 3 fontes de tensão ligadas em 2 diodos. Então, é uma fase para cada par de diodo. É um resistor de 50 ohms com um voltímetro para medir a queda de tensão no mesmo. Aí, os voltímetros VD são ligados no diodo e são nominados com o número de diodos de cada fase e monitora a tensão em cada uma dos diodos. Além do perímetro, que faz o mesmo com a corrente, né? Pode passar. Aí o primeiro gráfico é a forma de onda da tensão do resistor VD1, e ainda foi obtida as formas de onda dos outros diodos, para poder analisar o comportamento retificador e a característica, né, de cada diodo. Então, está sendo apresentado aí a forma de onda de VD2, pode passar, Sara. VD3, VD4, 5 e 6. Aí, depois também a gente tem uma forma de onda, todas as formas de onda em o mesmo gráfico. Então, a partir da análise desse último gráfico, que são todas juntas, né, a gente pode analisar o comportamento retificador e também concluir o funcionamento dele. Então, o diodo é responsável pela condução, é aquele que no instante de tempo analisado. Então, ele vai apresentar a tensão mais positiva no caso do grupo superior, formado por D1, D3 e D5, e a tensão mais negativa para o grupo inferior, que é formado por D2, D4 e D6. E agora, observando o gráfico V0, a gente viu um comportamento alternado e essa forma de onda influenciada, além da carga pelos diodos e a polarização do mesmo. Pode passar. Agora, o gráfico das correntes, a gente consegue ver o comportamento do diodo D1, D2 e D3. É importante notar que os diodos estão ligados em uma série e possuem o mesmo comportamento de corrente, que é IA, IB e IC, que apresenta as correntes das fases, né? É importante a gente ver também que quando o diodo de subscrito ímpare, que é D1, D3 e D5, eles estão conduzindo corrente elétrica. E os diodos subscritos par, eles estão conectados em série. Então, eles serão reversamente polarizados, o que não permite a circulação de corrente, né, nos terminais. Então, por exemplo, quando o D1 está conduzindo, o diodo D4 está em bloqueio. Vale ressaltar também que quando a diferença de potencial entre os terminais de um diodo, significa que ele está em bloqueio. Então, quando o diodo delta está conduzindo, a diferença de potencial entre os terminais é nula, como eu já tinha explicado. Então, quando o diodo está conduzindo, a tensão é zero e a corrente está fluindo. E quando ele não está conduzindo, ocorre o contrário, né? Possui tensão, porém a corrente não flui. Aí, agora, a conclusão, sério. A gente, quando observou os gráficos de todas as formas de onda, a gente pode concluir que a defasagem entre as formas de onda é uma função do ângulo. E também, em cada instante, uma tensão é maior tensão de fase que as outras. Então, quem estará polarizado diretamente são os diodos referentes àquela fase, do grupo superior, que é D1, D3 e D5. Então, o contrário também ocorre, para poder saber quais são os diodos do grupo inferior do circuito estarão polarizados diretamente, né? Aí a gente analisa esse semiciclo negativo e a menor tensão de fase. É isso o nosso trabalho, gente. Essa é a nossa bibliografia que a gente usou. Show de bola, meninas.
Eu quero te pedir desculpa mais uma vez pelo barulho no fundo. Não, nem atrapalhou, pra Nem falar a deu- é, nem verdade. deu pra Aquela hora, perceber. aquela Ai, hora que que você bom. ligou a primeira vez no microfone, tava É porque meio eu acho assim. que eles ficaram com dó de mim, abaixaram o som, que eu trabalho em bar, Sofia. Então, eu vou especificar, vocês vão achar tá. que eu tô na balada. Eu não tô, eu juro que eu tô trabalhando, tá? Ô, gente, depois vocês me contam, viu? No privado, aí a gente dá um jeito Não, de ela tirar os tá pontos real do ar. trabalhando, tadinha. Não, eu tô vendo trabalhando, tô na ralação aqui. Espero que Ai, tenha ai. ficado bom Foi aqui, Sofia. ótimo, meninas. Não, tá tudo certo. Obrigada, Sofia. Ai, Obrigada, que bom. gente. Alguma Sara, dúvida? vamos aproveitar a make. Deixa a câmera ligada aí pra gente tirar Ah, uma não, foto com Sara, você, arrasou. eu tô Sara. precisando aí tirar já. Uai, que chique, gente. Eu passei a make uma vez até hoje. A gente foi o dia da live, que teve uma live do Cefet, que aí eu Pois fui é, mediadora. Só. É que o povo, tipo, no estágio, né, acontece mais de abrirem a câmera. Então, todo mundo abre a câmera e passa maquiagem. Fica todo mundo... Imagina se eu vou passar maquiagem todo dia, eu tô o dia inteiro dando aula, ligando a câmera pro aluno. Infelizmente, o que tá vendo é isso Só que aí. essa reunião é aquela que tem é reunião mensal, sabe? Então, Não, então vale uma make. só por isso Vale. também. Eu queria passar maquiagem pra uma reunião online, mas tudo bem, Sara, você é guerreira. Sabe Não, qual é o só o problema? bom que é Não só da segunda pra aparece. cima também, né? Não, mas não aparece a maquiagem. A sua eu não sei como que apareceu. Aqui eu posso passar, só aparece o batom. Não vai aparecer. Ai, ai. Chorei de rir. Meninos, algum grupo se habilita? Sofia, boa Bora. noite. Pode ser. Vamos lá, Jameson, Alan e Gabriel, beleza? Uhum. Deixa eu compartilhar aqui um minutinho. Estão vendo aí, Sofia? Estamos sim. Tá bom, é porque quando a gente compartilha, eu não consigo mais ver a tela de vocês. Não, mas tá dando. Então tá bom. Bora, Boa noite, pessoal. Vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Boa noite aí, pessoal. Vamos lá, o grupo a gente vai falar de amplificadores operacionais também, o grupo Alan, Jameson e Gabriel. A gente não definiu muita ordem de cada um falar, a gente vai cada um falando aqui um pouquinho sobre o que a gente Podem ficar à vontade, pode ser assim trouxe mesmo. para Não tem apresentar problema, não. vocês. Beleza, a gente trouxe uma breve introdução aí da história, né, de como surgiu os amplificadores. Surgiram na década de 40 e com condições bem precárias, né? Esse na direita aí superior é um dos mais antigos. Eles eram uma base de válvulas ainda e eles surgiram com a intenção de fazer realmente operações matemáticas, né? De adição, multiplicação, soma, integrais. Pode falando aí, meninos. Vamos lá. Nesse princípio dele aí, ele foi bem assim, bem simples mesmo, né? Como se fosse uma calculadora aí a princípio, né? Usado para resolver problemas mais simples. E depois com o passar do tempo, foi aprimorando, foi melhorando a sua utilização, né? E foi usando em outras situações mais aprofundadas e mais importantes, que a gente vai mostrar no próximo slide aí. Você pode ver que aí tem uma breve historinha dele mesmo, falando que já em 1968 ele foi lançado pela primeira vez nesse novo formato. A mesma empresa que manteve, né, a mesma empresa que foi aprimorando. Mas a partir dessa data aí, que já tem bastante tempo, ele se manteve aí até hoje, sabe? Ele é muito importante e muito confiável. A gente fala no próximo slide aí também. Pode passar, por favor, gente. Essa figura que a gente trouxe, a última aí, é só para ver a diferença do tamanho de como surgiu e de como ele é Os dias hoje. atuais, né? Tem uma grande diferença no seu formato. Vocês lembram o vídeo, né, das válvulas que eu mostrei para vocês do amplificador, que ele usava amplificadores valvulados também, inclusive. É muito legal, né? Muito doido a gente pensar Sim. como que mudou. A gente vai trazer mais na frente um pouquinho também um exemplo prático aí. Também é um dos componentes mais utilizados, os componentes eletrônicos mais utilizados no mercado, por ter algumas características muito importantes, né?
além de tudo que a Sofia trouxe para a gente também nas aulas aqui, né, com o material dos livros, que eles trazem as características de impedância de entrada infinita, impedância de saída baixa, mas ele também tem baixo custo devido à grande produção, que é utilizado em larga escala, é fácil o manuseio também hoje e é muito confiável também. E além de ser utilizado em vários projetos, vários equipamentos, né? Não está limitado a apenas um som hoje, por exemplo. E existem outras características deles também, né? Por exemplo, o ganho de tensão dele é infinito. A tensão de saída é proporcional à tensão de entrada de uma forma linear, igual falado aí. E hoje ele é projetado para grande número de aplicações, né? Das mais distintas possíveis. Né? É até difícil a gente falar a quantidade de equipamentos que usa ele. Ele é um circuito integrado, né? Então, o que a gente tem visto aí, ao pouco, pelas outras matérias também, que tudo, hoje em dia, tudo que é eletroeletrônico utiliza esse tipo de circuito. E ele é um dos mais comuns e mais usados. Isso aí. A gente trouxe também uma parte que fala um pouco do formato e da estrutura dele, né, Gabriel? Sim, assim como o Morto disse, o Rafael disse no começo aí, que esse tipo de amplificador ele é multi-estágio, né? Na verdade, possui 3 estágios. O estágio inicial é o diferencial entre o positivo e o negativo, né? O estágio do meio é o ganho condicional de sinal e o último estágio é um amplificador de saída, né? Nas suas pinagens, que possui 8 pinagens, na primeira, o offset de tensão, na segunda, a entrada inversora, entrada não inversora, alimentação negativa, o offset de tensão, a saída, a alimentação positiva e o não conectado, né? E o pino não conectado. A gente quis mostrar aqui também, né, a gente quis mostrar que a diferença dele no desenho para ele na realidade, né? Porque quando a gente vai trabalhar com o equipamento, você vê que o formato dele para interpretação no desenho é um desenho elétrico. Quando você vai trabalhar com ele, o formato físico é outro. Por isso a gente trouxe essa pinagem que o Gabriel falou embaixo, a simbologia do lado esquerdo aí, onde mostra o desenho dele. Esses estágios estão dando uma simplificada, né? Nesse primeiro estágio aí, que é o diferencial, ele fala que pode ser a entrada tanto negativa quanto positiva. Aí depende do interesse para qual ele vai ser utilizado. O ganho é o que se faz lá no meio dele, lá, aquela parte que a gente estudou, né? Ele amplia esse ganho em N vezes, aí vai do interesse do circuito, tá bom? E também ele consegue, essa parte lá que fala de condicionamento do sinal, ele consegue inverter esse sinal, ele consegue fazer uma entrada passar a ser positiva, uma saída ser diferente da que entrou, ou seja, entra o sinal positivo, tensão positiva, ela sai negativa e vice-versa, e ela pode sair tanto ampliada, né, aumentar a tensão da saída, quanto reduzir ela. No caso, ela entrou maior, ela sai um pouquinho menor. O próximo slide vai mostrar isso também. Isso aí. Aí a gente trouxe uma aplicação de um amplificador inversor, por exemplo. Que isso que o Alan acabou de falar, né? Que ele tem a característica de inverter o sinal de entrada em 180 graus. De acordo com o ganho que você necessita, né? Gabriel, fala um pouquinho da parte do aparelho, da utilização em aparelhos de som, aí, que a gente trouxe até um gráfico para ilustrar. Na verdade, a gente usou essa aplicação em aparelho porque é justamente isso, o amplificador faz isso. Ele, com um sinal baixo, ele faz a amplificação para poder ter um sinal maior. Neste caso, como os aparelhos de som utilizam níveis de tensão e corrente muito baixos, na casa do miliampere e milivolts, esses valores não são suficientes para poder excitar os sinais, né? Ou seja, não sairia nada na frente lá. E os amplificadores fazem essa função de ampliar esses sinais, sinal de tensão e corrente, justamente ter um sinal maior na saída e você conseguir ter o ganho proporcional para excitar os sinais. A gente consegue ampliar o sinal recebido, né? Ou seja,
expandir a potência ou o volume de um som, que pode ser de qualquer instrumento musical, e até mesmo da televisão, que a gente sempre tem em casa aí, né? Isso quer completar, Alan, algum item aí desse? Não, só essa representação aí, que também o pessoal já falou bastante dela aí. Esse primeiro desenho aí, a gente fala, também tem um sinal de positivo e negativo, que são justamente as instruções de entrada, né? Essa positiva, a gente chama ela de não inversora, no caso ela está até errada, nesse caso, e ela pode ser usada ao contrário também. E a negativa a gente chama de saída inversora. Quando a gente quer inverter o sinal, a gente muda a forma de ligação dele junto ao circuito. Aí tem, está falando aí, né, da tensão de entrada, o ganho aí, que é justamente o que o Gabriel acabou de falar, que a gente estabelece lá pelos cálculos o quanto a gente precisa, a gente consegue aumentar esse ganho, ele é feito pela essa diferença aí, e a gente consegue também inverter um sinal do ganho. Se ele entra negativo e esse ganho, o AV, é negativo, ele sai positivo. E vice-versa. Se ele entra positivo e esse AV é negativo, ele troca o sinal na saída, mudando aí a tensão lá no VO, no caso, a tensão de saída. A gente quis trazer mais imagens aqui, aplicações, do que os cálculos propriamente ditos. Nos projetos, cada um fez os seus, e nas aulas a gente conseguiu fazer exercícios de cálculos aí. A gente quis trazer imagens do conceito do slide. Tranquilo. Tá, não, só para a gente também entender, porque tem muitos itens que na hora que a gente vai para a prática, você conhece o desenho dele, mas não conhece o formato. Acho que a intenção foi essa também. E essa aplicação no aparelho de som, a gente achou bem interessante, que isso, a todo momento, tudo que a gente faz tem som, né? E estar utilizando ele assim, a gente achou bem interessante. E aí a gente vem para a conclusão. Voltando ao desenho lá, James, e a utilização dessa aplicação no som aí é uma forma bem didática para a gente entender realmente como funciona um amplificador, né? Que ele pega um sinal baixo e transforma num sinal de saída bem mais alto do que o de entrada, né? Justamente para poder amplificar o seu sinal, né? Não só no som, tem aí no caso, até esses equipamentos que a gente que trabalha no hospital usa aqueles equipamentos de eletrocardiograma, e usa muito esse sistema aí, que é justamente o sinal do eletro, ele é muito fraquinho. Para depois ele sair lá no equipamento e formar o traçado elétrico, que é o quão o coração está batendo, se está bom ou não, usa esses equipamentos para poder ampliar esse sinal. E os eletroencefalogramas também, que é um sinal eletrocerebral, que são sinais muito fraquinhos mesmo. Bem utilizado esse sistema aí, esse amplificador operacional. Isso aí. Agora toda hora que alguém ouvir um som aí ou fizer um exame desses, vai saber que a gente estudou um pouquinho disso. Isso aí. E aí a gente vai para a conclusão, né? A gente concluiu que esses equipamentos são muito utilizados, a gente trouxe várias aplicações eletrônicas, né, em distintos equipamentos, como o Alan e o Gabriel acabaram de falar aí, né? E que tem os softwares que a gente consegue simular e consegue fazer o funcionamento de acordo com o que a gente precisa. Esse aqui é um sinal amplificado, que é um sinal com a fonte inversora de entrada, ou a fonte de VCC na entrada ou na saída, com os valores e resistores que você consegue colocar. Então, você consegue simular isso com softwares também. Vocês querem completar aí, meninos? Beleza? Então, a gente tem... Tranquilo, meninos? Conclusão, referência... Show de bola. É isso. Só comentar uma coisa para vocês saberem, né? A gente fala bastante a questão das aplicações, que realmente, né, tem muita usabilidade na prática. E que nem o que vocês falaram, tem muita coisa que usa amplificador e que a gente nem percebe. E agora, só completando uma coisa muito interessante, que talvez mais alguém aqui saiba, né? Mas para quem não sabe, o som, para ele ser gerado, né, e para ele ser utilizado como um sinal elétrico que vai ser amplificado,
a gente tem a parte do alto-falante, onde a gente acrescenta a vibração. Aquela vibração ali, ela é transformada num sinal elétrico, e esse sinal elétrico é amplificado. Então, se vocês não... Na verdade, é o contrário, minto. O sinal vem e aí essa vibração torna de novo no som. Você tem um caminho inverso também. Se vocês nunca tinham ouvido falar, é isso. Se vocês... Eu não tenho aqui. Eu não tenho nenhuma caixinha de som para mostrar para vocês. Mas se vocês observarem, né? Vai ter a vibração ali. Só que essa vibração, ela tem uma determinada frequência. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar bastante com isso em Eletrônica 2 também, mas fica aí a curiosidade. Beleza? Beleza, obrigado. Sofia. Show, meninos. Obrigado, Cadê pessoal. Obrigado aí todo mundo. participante? Cadê a participante petitinha do grupo? Não, eu tive que fechar a porta. A bebê? Ela tá chorando um pouquinho. Tá meio Obrigado. tarde para participante pequenininha. Não, ela tá chorando um pouquinho. Aí, obrigado, gente. Show, meninos. Agora faltam os 2 grupos de TBJ. Quem quiser apresentar primeiro, o grupo do Ebert e da Ariana. Pode ser o grupo do Ebert. Beleza. Podem compartilhar a hora que vocês quiserem. Bom, compartilhar a área de trabalho, né? Sim, mas se tiver em PDF, você consegue compartilhar só a janela PDF. Tá em PowerPoint. Então compartilha a tela, que aí você consegue ampliar. Sofia, nós fizemos de amplificadores também. Uai, meninos. Ah, tá, não, mas já entendi. É porque vocês focaram no amplificador com TBJ. Mato do coração, não. Aí, né? Ah, tá. Amplificador mesmo. Ok. Agora eu entendi. É porque tá TBJ e amplificador. Tô doida. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Tá sim. Vocês compartilharam aí? O Denner quase infartou, coitado. Alguém socorre o Denner ali. Tá Se dando for só o Denner, né? Dá mais jeito. Eu não melhorei, não. Vou tomar uma Tadinha. A Laís, eu nunca nem tinha ouvido a voz. Tá até com a voz abatida. Alguém chamou um aí de morto. Gente do céu, eu ri tanto, quase que eu caí aqui da cadeira. Sacanagem. Quem que é o morto? Eu não entendi se é o Alan ou se é o Jameson que é o morto. É o Rafael. O Rafael, que costumou tanto chamar ele de morto aí. O Rafael que é o morto? Ué. Não sabia. Ele nem parece morto? Imagina. Mas a turma tá com cara de morto, é cansaço. É? Gente, mas eu achei ele tão animado. O menino faz até academia, ué. Disfarça bem. Se esse é o morto, eu tô já sendo errada já. Tá dando pra ver? Tá sim. A gente vai falar, o grupo é eu, o Ebert e a Laís. A gente vai falar um pouco de transistor, né? De junção, que é um pouco da base do que o pessoal apresentou aí agora, né? Transistor é o princípio de amplificador pressional. A gente vai falar do transistor bipolar de junção. O que é esse transistor? Ele recebe esse nome justamente por causa de... Ele é a junção de duas camadas, né? 2 camadas PN. Essas 2 camadas de junção, ele pode ser dividido em 2 partes, em PNP e NPN, né? A camada do meio, que é a camada de base que o pessoal fala, ela é sempre a mais fraca dopada eletricamente, igual foi explicado nas aulas anteriores aí, né? A maioria das cargas, vamos lá, transistor PNP, a grosso modo dizendo, a corrente de maioria de cargas nele é positiva e o NPN é negativo, que seria o PNP excesso de lacunas e o NPN excesso de elétrons. Como ele é dividido nessas 3 partes, ele tem 3 partes dele, que seria a base, o emissor e o coletor. A base seria responsável por controlar mais ou menos o processo de condução. E o emissor e o coletor é a entrada e saída de corrente principal da condução. Então, o transistor bipolar de junção, ele basicamente pode funcionar como chave ou como um certo amplificador de sinal também.
Só que ele vai fazer isso, ele diferente dos FETs, ele controla como ele funciona por corrente. E os FETs, no caso, funciona por tensão, né? E ele tem aí, igual no slide está mostrando, ele pode funcionar como amplificador de sinais e chave em circuitos digitais. Em chave, ele pode funcionar como acionamento de relés, acionamento de motor CCs, muito usado dentro de inversor de frequência, que hoje em dia está em alta falar em inversor de frequência por causa de energia solar, essas coisas tudo tal, né? E como amplificador, ele funciona como base de amplificadores operacionais e, igual o pessoal aí falou de áudio, muitos sons bem antigos da Sony, de alguns outros equipamentos, usavam o transistorzão fincado lá na saída de áudio, lá com um dissipador de calor bem grande lá. Hoje em dia já é os amplificadores operacionais dentro de CI, né? O STK, o DDA, o TDA, entre outros, que aí é os amplificadores operacionais que o pessoal apresentou aí antes. Aí ele possui as 3 regiões de operação: operação ativa, operação de corte, né, e a operação de saturação, que acho que a Laís vai falar essa parte aí um pouco. A operação ativa é que faz com que ele funcione como amplificador. Aí, para ele funcionar como amplificador, ele precisa estar polarizado diretamente, de forma que o positivo do ponte fique ligado na camada P e o negativo fique na camada N. A junção base-emissor é inversamente a junção coletor-base. Aí tem a região de operação dele de corte, que é um amplificador basicamente desligado. Existe tensão mais corrente baixa e de saturação. O amplificador está totalmente ligado, existe uma pequena tensão, mas muita corrente. Essa parte que o Luan já falou, né? Aí, dependendo da polarização de cada junção, direta ou inversa, obtém diferentes modos de operação. Quando ele está ativo, ele está na junção emissor base, direta e coletor base, reversa. A aplicação dele é como amplificador. Quando ele está em corte e na junção emissor base, reversa, e na junção coletor base, reversa, ele é usado como chaveamento. E no modo de saturação, quando ele está emissor base direta e coletor base direta, também é chaveamento. E ativo reverso, e emissor base reversa e coletor base direta. Eu queria reforçar esse ativo reverso aí, que a Laís falou, pelo que eu dei uma estudada, ele não é muito usado por causa da região de corte dos transistores, pelo que eu vi. Porque os fabricantes na região de corte de transistores colocam a região de corte uma tensão lá estabelecida. Nesse ativo reverso aí o pessoal não costuma muito usar por causa da região de ruptura dele. Aí as mais usadas são ativo, corte e saturação. Sim, é exatamente isso. Tanto que a gente só viu essas 3, né, basicamente. É isso mesmo. Agora o Herbert vai falar sobre o circuito de polarização do divisor de tensão. Ele vai compartilhar lá, ele vai compartilhar o programinha lá. Ah, tá. Deixa eu interromper aqui. Boa noite. Opa. Oi, Herbert, pode compartilhar. Então, só para reforçar, tipo, o transistor como amplificador, igual o Luan falou, tipo assim, usando um exemplo, tipo um sinal de televisão, igual o Luan falou, tipo assim, o sinal, ele vem fraco, né? Aí, tipo assim, ele vem através do ar. Aí, quando ele chega lá, vamos supor, aqui vamos supor, dentro da sua casa, na televisão, ele tá bem fraco. Aí, você tem que usar o transistor para amplificar esse sinal, né? E a mesma coisa com o rádio, celular. Então, hoje, o transistor amplificador é praticamente usado em quase tudo, né? Na parte de eletrônica. E...
Só para complementar isso que o Herbert falou aí, vou até cair no trabalho final seu aí, foi isso aí. Como sinal de rádio, transistor, ele funcionando, dá para você usar ele dentro de um filtro passa-faixa, você variando a resistência dele dentro de uma faixa e outra, você consegue pegar uma frequência de rádio, variando a resistência dele entre a frequência mínima e a frequência máxima. Essa seria uma aplicação do transistor também, né, dentro de um filtro passa-faixa. Legal. Vocês estão conseguindo ver minha área de trabalho aí? Sim. Estamos. Agora apareceu o Faustad. Aí eu vou apresentar o Faustad, um circuito aí por divisor de tensão, né? A corrente e a tensão é dividida nesse ponto, né? Por esses dois resistores. Tá dando para enxergar bem? Tá. Tá sim. Então, deixa eu só ocultar isso aqui. Aí, tipo assim, na análise CA, a gente vai tirar essa fonte, né? Esse capacitor e fazer as análises. Tipo assim, a corrente de base aqui é a corrente que praticamente controla o transistor, através dele que vamos descobrir as outras tensões e corrente do circuito. Então, tipo assim, se a gente, para calcular IB, a gente vai ver qual a tensão no ponto VB. E por isso que a gente usa o método de divisor de tensão. Aí, tipo assim, a gente calcula IC e IE para levar para a análise CA. Entendeu? É bom calcular, tipo assim, é bom a gente calcular as tensões para ver se o amplificador está bem projetado. Mas no final eu vou simular ele aqui para a gente fazer a análise. Tipo assim, analisando o VCE e avaliou que o transistor, tipo assim, está operando ali no meio da reta de carga, tipo assim, se ele tiver ali no meio da reta de carga, ele vai estar amplificando certinho. E, tipo assim, se a gente achar um VCE muito baixo ou muito alto, tipo assim, perto lá do VCC, o transistor está em corte ou saturado. Aí a gente tem que calcular esses valores para saber se o amplificador está bem projetado. Aí, indo para a análise CA dele, a gente aí vamos conectar a fonte novamente, o capacitor, e analisar o circuito de ponto de vista da corrente alternada. Os capacitores vai funcionar como um curto, a fonte CC aqui também funciona como um curto na análise CA, ou os capacitores vão funcionar, mas com um valor muito baixo. Aí, no ponto de vista da base aqui, ó, essa tensão vai vir aqui, vai ser dividida ele chega nesse nó aqui. Chegando nesse nó, ele vai dividir para 3 partes. É onde entra lá onde a gente viu no livro lá, que você explicou. Aí, tipo assim, a primeira parte vai para o RB2. A segunda vai para o RB2 e vai para o terra. A segunda vai para o RB1 aqui e depois vai para o terra. Aí a outra terceira parte vai sair da junção, base emissor aqui, e vai sair do emissor e vai para o terra. Aí, no caso, tipo, eu teria que mostrar o circuito CC com essa saída para entender melhor, entendeu? Só que a gente não fez o slide. E temos também o RE, né, que está curto-circuitado. Na junção base-emissor temos a resistência interna do emissor, o REzinho lá com o apóstolo E, né? E, tipo assim, nós já temos 0,7 por causa do CC analisado. A corrente alternada, tipo assim, vai passar por cima da corrente CC, encarando ela como uma resistência. Do ponto de vista da base, vai ser beta vezes maior. Então, aqui, esse amplificador aqui, ó, é um projetinho de um pré-amplificador de ganho 5. O que quer dizer com isso? Deixa eu parar aqui. Que esse resistor aqui é 5 vezes menor que esse.
Então, até que foi projetado lá no projeto que você deu, né, um amplificador de ganho 5, esse daqui, ó, porque esse resistor é 5 vezes maior que esse. Essa tensão também vai ser 5 vezes maior que essa. Aí, separando a simulação aqui, ó, para a gente ver se o circuito está bem projetado, se o amplificador dele está bem, como diz, está bem regulado. O que acontece? A gente vai medir a entrada da fonte aqui, ó, essa fonte alternada, que vai entrar aqui na base aqui, ó. Aí, se a gente tiver, como essa fonte aqui, ela é de, essa fonte aqui de 50 milivolts. Aí a gente vai analisar daqui, que é o VP, na parte positiva, e aqui embaixo na parte negativa. Então, ela vai dar 100 volts para a gente de entrada. E aqui na saída, depois de ter amplificado aqui, o amplificador, o transistor é usado para isso, para amplificar esse sinal que vai sair aqui, ó. Aí se a gente tem aqui, ó, vai ter 5,97 volts no pico aqui. E aqui a gente vai ter 5,47. Aí se você subtrair 5,97 de 5,47, vai dar meio volt. Meio volts, né? Aí meio volts dividido por 100 milivolts da entrada aqui, se fizer as contas, aí ele vai dar 5 certinho, que é o ganho dele, entendeu? Aí a gente conclui que ele está bem projetado. Deu para entender? Sim, sim. Aí aqui eu continuo a simulação dele, aqui a fonte de 9 volts contribuindo, aumentar a velocidade aqui, ó. Aí você vê que a corrente passa mais rápido pela resistência de 390 e de 75. Agora pela de 3.9K ela já dá uma segurada, né? Eu gostei muito desse programa. Eu vou fazer uns GIFs depois aí. Então, foi meio que no improviso, que nós estávamos apertados demais de trabalho, e fez meio correndo, mas deu para fazer uma coisinha legal. Não, tá ótimo, meninos. A ideia era a gente gerar uma discussão mesmo final para arrematar tudo que a gente viu. Aí aqui, eu esqueci de falar, tipo assim, ó, ele vai me dar 100 milivolts na entrada aqui, né? A fonte é de 50, mas como é de pico a pico, ele vai me dar 50 aqui no pico de cima e 50 no pico de baixo. Aí pico a pico me dá 100. E aqui ele vai me dar os 5 volts da saída. Então entrou 100 milivolts, saiu 500 milivolts. Isso que é o papel do amplificador. Amplificou o sinal. Por quê? Às vezes, vamos supor, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha notado uma coisa aqui, mas eu não sei, se eu achar aqui, depois eu falo, mas no mais é isso mesmo. É porque, lembrei que você tem um circuito com, vamos supor, com 100 milivolts, mas a sua saída aqui, vamos supor, um motorzinho que seja, precisa de 5 volts. Aí o que você faz? Amplifica o sinal para poder entregar 5 volts para ele funcionar. Certinho, só isso mesmo. Meninos. Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Beleza, então. A gente vai pro grupo da Ariana, do Denner e da Roberta. Podem ir, meninos. Isso aí. Roberta, você compartilha pra gente, por favor? Só um minutinho. Compartilho sim. Sofia, te fala que eu tô mais nervoso pra apresentação online do que presencial. E... Que isso? Sério? Que disparate. Como assim, gente? Não sei.
Eu brinco que dessas coisas eu nem entendo, porque eu nem esquento cabeça, nunca liguei. Tá aparecendo? Tá sim. Tá. Bom, nós vamos dar uma introdução sobre os amplificadores e depois depois a Ariana vai dar uma pincelada no TBJ pra gente, né? Pode passar, Roberto, por favor. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que são, para que eles servem, quais são os tipos dele, e é isso. O que eles são, né? O amplificador, ele é um equipamento que ele utiliza de uma pequena quantidade de energia, né? Para controlar uma quantidade maior. Quando a gente escuta esse termo, a gente se lembra principalmente daqueles componentes utilizados para aplicação de áudio para transmissão de rádio, né? Amplificador. Falar a verdade, vem sempre na minha cabeça uma guitarra, instrumento musical, sempre vem na minha cabeça quando eu penso em amplificador, né? E para que ele serve, né? Ele serve justamente para isso, para controlar para receber uma quantidade de energia menor e controlar para uma quantidade maior, né? E a relação de entrada e saída de amplificador é geralmente expressa em uma função de frequência de entrada, denominada função de transferência do amplificador. E a magnitude dela é chamada de ganho. Os mais comuns são os eletrônicos. Pode passar, por favor. Os mais comuns são os amplificadores eletrônicos. E quando a gente fala desses amplificadores, a gente pode falar da sua alta fidelidade também. Em alta fidelidade, ele é um aparelho eletrônico que eleva os níveis de tensão dos sinais de áudio, né? Eu vou falar um pouco sobre o amplificador valvulado. Eu vi que ele é uma forma antiga, né, de utilizar o amplificador, e antigo não quer dizer ultrapassado. Cada aplicação é feita de uma forma, né? Ele geralmente funciona sobre altas tensões e baixas correntes, o que torna necessário o uso de transformadores de saída, né, para adequar as impedâncias de saída do amplificador, que são altas, com as baixas impedâncias dos alto-falantes. É isso. O Roberto vai falar um pouco sobre os amplificadores transistorizados para a gente. Então, com a invenção dos transistores, as válvulas foram pouco a pouco substituídas, né, por esses novos amplificadores, já que eles têm várias vantagens, como menor consumo de energia, tem um tamanho menor, tem uma durabilidade maior, um custo mais baixo, e o comportamento do amplificador transistorizado, ele é diferente do valvulado. Aí ele não necessita de transformadores, como os valvulados precisam, por questão da distorção de frequência, né? Geralmente são construídos com TBJs ou MOSFETs, ou então com os circuitos integrados. Agora a Ariane vai passar um pouquinho do trabalho de TBJs, né? Eu vou deixar para ela. Vou só cancelar a apresentação aqui. Boa noite. Tudo bem? Olá. Tá dando para ver certo? Tá dando para ver certinho a tela? Só dá um pouquinho mais de zoom. Só isso, aí dá. Peraí que eu vou tentar. Esse programa tá muito ruim, eu acho que eu vou abrir pelo Google. Acho que agora vai dar. Aí, isso. Melhorou? Sim. Então, o meu trabalho, foi o trabalho projeto 2, né? Que é o circuito de polarização por divisor de tensão utilizando o TBJ. Um circuito transistorizado, ele é muito sensível à variação de temperatura, porque o TBJ em si, ele sofre muita diferença nas suas características se eu diminuo ou se eu aumento essa temperatura. Então, uma forma de amenizar os efeitos da dependência térmica é polarizar o transistor por divisão de tensão.
que é essa configuração com 4 resistores e 2 capacitores. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente não pode utilizar qualquer resistor, nem para o divisor de tensão em si, e nem para o resistor do emissor, que é aquele que estabiliza logo após o TBJ propriamente dito. Esse projeto aqui, eu fiz ele no PC, né, como a maioria de nós faz, e ele tem a parametrização de todos os resistores dele, foi feito de acordo com o que foi fornecido, né, por você nas aulas, os livros que a gente pesquisa, o valor de VE, o valor de RE, e você me deu um valor de capacitância. Eu até acho que foi o valor que você me deu de capacitância que deu errado na minha tensão de saída. eu trabalho com... Eu tento fazer todos os meus trabalhos com coisas que a gente consegue encontrar. Todos os meus projetos são feitos de forma que eu consiga implementá-los depois. E eu escolhi o transistor NPN 2N3904 e eu acho que ele precisa de uma capacitância menor. E eu usei uma de 10 microfarad, se não me engano. Tem que ser um pouquinho menos, acho que é o de 1, porque depois eu testei com o de 1 e deu certinho. Enfim, vamos lá. Você colocou no relatório? Eu nem lembro se pôs. Não coloquei, porque a gente... Eu não sei os meus colegas, mas eu tô tão corrida que eu vou ver depois, 2, 3 semanas depois. E aí depois você atinou. Depois é que eu fui atinar que precisaria ter escolhido um transistor diferente. Enfim, né? Vamos lá. Tudo parametrizado aqui de acordo com RE, RC, R2, R1, aqui todas as contas foram mostradas. E eu utilizei a padronização, eu sempre levo um pouquinho mais para cima, mas enfim, né? Isso é pessoal. O circuito em si, tá dando para ver? Quer que aumenta? Aumenta só um pouquinho. Aí, tá dando para ver. Deu para ver? Isso. Sim. Tem a entrada. Meu circuito é cheio de reboqueira, né? tudo colorido, enfim. Uma polarização. E aí vamos para os resultados. Deixa eu diminuir aqui. O que eu esperava ter de resultado? Eu esperava ter uma amplificação da onda senoidal de entrada. Que é uma onda bonitinha. Porém, a minha saída, olha que coisa feia. E em valores micro, muito pequenininhos. Bem pequenininhos. Enfim, o que interessa é que a polarização em si, você precisa ter atenção. Serve de experiência para mim e para os meus colegas, que você precisa ter atenção no TBJ que você vai utilizar. Porque o que você espera é uma onda senoidal amplificada. E não essa coisa feia aí, mas enfim. Aí eu mostrei IB até que não me surpreendeu tanto, porque eu já esperava uma onda parecida. Porém, enfim, né? Aí a conclusão é um circuito bastante estável. Quando a gente faz ele de forma correta, ele garante uma estabilidade muito maior do que se eu utilizar um circuito sem essa questão do divisor de tensão lá em cima. Porque a função do divisor de tensão... Só um segundo. É polarizar diretamente a junção base-emissor. E isso é essencial para que eu tenha essa estabilidade na temperatura. Porque a entrada do meu circuito, no caso, pode sofrer variação de tensão de acordo com a temperatura. Enfim. A onda que eu esperava era essa relação de entrada e saída aqui, ó. Eu esperava essa relação. Enfim, não foi possível, mas a gente tentou, né? Não, o objetivo não é dar certo, não. É testar também e brincar com o software, porque a gente tem, às vezes, pouca oportunidade, né, de mexer na prática. Eu tá acho tudo bem corrido. Eu acho bem corrido. Porém, muito corrido. Muito. A disciplina é enorme. Enorme. O principal que eu acho desse relatório é para dizer realmente a importância da junção. Sim. E para explicar que
Depende muito também do capacitor. Quando der errado, ver o que pode dar errado. Sim. Isso é mais importante do que dar certo, na verdade. Na minha opinião, eu acho que a pessoa tem que saber o que você está esperando. Eu sei o que eu estava esperando, tá errado. Que a gente viu, né? Antes. Mas não dava para fazer. Interrompendo a Ariane, só um minutinho, porque às vezes eu esqueço. Apesar de o TBJ ser mais usado, ter todas essas vantagens, eu li que o valvulado ele apresenta uma sonoridade bem melhor. Sim. E por isso os músicos assim preferem muito mais os amplificadores valvulados. Eu achei muito interessante porque para uma coisa ele ficou para trás, mas para outra coisa só usa dele. Vocês lembram na aula, né, que eu mostrei para vocês o vídeo de um colega meu que fez um projeto de um amplificador valvulado? Eu mostrei para vocês, eu falei, gente, olha isso, que doideira. Pois é. Eu tenho, né, já contei para vocês que eu tenho um toca-discos aqui que tem, só que eu não tenho coragem de desmontar, tenho medo depois de não conseguir. Se um dia eu desmontar, eu mando foto para vocês. Enfim, só terminando, lembrando que a estabilidade desse circuito ela é garantida pelo resistor do emissor, logo após o emissor. Sim. Então tem que ter um pouco de atenção nele. E que ele tem uma estabilidade de boa a ótima. Nesse sentido de, igual a Roberta falou, de áudio, não é tão utilizado, mas em outras aplicações ele ainda continua sendo a principal chave nessa questão de, principalmente para não ter efeito jogo, né? Bem, por enquanto foi isso e obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa aí. Certinho, meninos. Ótimo. Gostei muito de ver que cada um trouxe um foco, deu um foco, na verdade, totalmente diferente. Percebam que mesmo, né, que os projetos foram iguais, não sei se vocês combinaram entre vocês, se combinaram, ótimo, era isso mesmo, a minha intenção era essa, porque aí foi bom que a gente teve uma visão mais abrangente. E é isso, no geral, eu queria muito agradecer vocês, aos que eu não conhecia pelo semestre, que foi ótimo, a quem eu conhecia também, muito bom estar juntos novamente. Eu sou apaixonada por ser professora e essa turma me conquistou muito, eu gosto muito. Achei que as nossas aulas foram muito descontraídas e, por vezes, chegava sexta-feira assim, e eu estava animada para dar aula, estava animada para chegar o nosso dia. Espero que tenha sido uma experiência muito proveitosa para vocês. Acho que alguém levantou a mão. Pode falar, Jameson. Sofia, só te perguntar, precisa de enviar esse material que a gente apresentou aqui para você? Por e-mail, não precisa não. Na verdade, eu acho que eu vou pedir para vocês me mandarem, mas só de curiosidade, porque eu achei muito bonitos os slides. Mas não precisa não. Só porque eu achei bonito. Beleza. Obrigado. Podem me mandar por e-mail para eu guardar de lembrança. Eu queria agradecer vocês. No que vocês precisarem aí, contem comigo. Provavelmente amanhã, não sei, mais tardar domingo, eu já termino de corrigir os projetos, mas eu já vou soltar primeiro a nota da apresentação, porque como apresentação eu estou avaliando só aqui o que foi apresentado, eu já fiz algumas anotações, então eu já consigo compilar isso mais rápido, ok? E aí vai ficar faltando só esses pontos do projeto, porque no projeto eu preciso analisar com um pouco mais de calma. Eu já comecei, mas ainda não consegui acabar. E aí eu queria agradecer vocês por tudo. Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado da disciplina. Eletrônica 1 é a base, ou para a gente ver o que a gente não gosta no curso, ou para a gente ver o que a gente gosta um pouquinho, quem sabe. Eu lembro que quando eu estava fazendo engenharia elétrica, era uma disciplina que eu estava doida para poder chegar. E a minha ementa é muito parecida com a ementa que vocês tiveram. É uma ementa puxada, mas ao mesmo tempo a gente vê muita coisa legal que a gente vai continuar estudando aí durante um bom tempo. Então, queria deixar aí esse gostinho de quero mais, quem sabe, numa próxima disciplina. Estamos aí. Depois eu vou deixar com vocês também um videozinho do tópico especial do semestre que vem, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai estudar, porque
como é uma disciplina nova, né? Às vezes a gente não sabe o que esperar. O pessoal que gosta de eletrônica, inclusive, já fique sabendo que pode ter aí uma oportunidade para poder integrar conhecimentos e estudar novas possibilidades, pensando na modelagem de sinais biológicos. E tem as disciplinas de sempre aí, máquina Zoom, tem disciplina pra caramba. Beleza? Contem comigo para o que vocês precisarem. Foi um prazer trabalhar com vocês. Ok? Obrigado, Sofia. A gente também agradece. Foi bem bacana a interação com vocês. Muita paciência, porque a gente não consegue interagir do jeito que a gente queria. Algumas coisas você foi bem compreensível com a gente. A gente espera se encontrar nas próximas aí, presencialmente. Imagina. Nem que a gente, talvez se acabar, né, meu contrato, vai saber. Um dia vocês vêm aqui em São João del Rei passear por essas bandas, vocês me dão um alô, que a gente se conhece ainda. Beleza, combinado. Agradecer também, Sofia, você, obrigado aí. Eu sei que é muito difícil para os alunos, mas é difícil para o professor também, né? A aula online é complicado demais, mas é isso, né? Superar barreiras, engenharia, sei porque que a gente foi escolher isso, né? Então agora tem que aguentar. Mas nada é bom. Isso. Eu bom. também Depois gosto, mas é depois vocês sofrido. vão olhar para trás, vão sentir saudade. Eu me vejo muito em vocês, sempre me dá assim muita lembrança de pensar da minha época e como que as coisas eram boas assim e fáceis, ao mesmo tempo a gente olha com saudade. É muito bom, uma fase muito boa, com todas as dificuldades de trabalhar e estudar, no caso de alguns, mas no fim das contas dá certo. É uma Um dia chega os conquista. dias de glória, né? Então, Uma conquista ninguém tira. Não é um emprego que vai mudar, não é nada, é de você. Isso nada vai mudar. É muito bom. É isso mesmo. Obrigado, viu, Sofia? Até mais para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tamo junto. Boa noite, meninas. Até mais, tchau, boa noite. Sofia, obrigado aí, viu? Imagina. Sofia, Tamo obrigado. junto. Boa noite. Bora fazer máquinas. E fazer o trabalho lá. Você tá muito caladinho, pois é. Eu tô precisando conversar com o senhor. Não, tô fazendo prova de circuitos, vê se pode. Tá. Nossa senhora. Se você precisar, me chama, viu? Tá, beleza. Sério Obrigado, mesmo. Sofia. Me chama. Boa noite. Boa noite, meninos. Tchau. Obrigado, Sofia. Desejo de Tchau. bom. Tomei a vacina, viu? Como é que é? Tomei a vacina. Você ficou botando pressão na vacina? Chique. Finalmente, né? Eu ia até falar, se desse efeito colateral, a culpa era da Sofia. Tô brincando. Finalmente, né? E faça favor de me mandar esses slides bonitos, que eu vou, quando eu tiver uma apresentação, eu vou usar. Adorei. Beleza. Tá bom. Obrigado. Até mais, meninos. Até mais.